Então, retornando, pessoal, vamos agora fazer mais um vídeo, né, que vai ser o último vídeo dessa lista, né, da lista 3. O assunto vai ser derivação implícita, né, que é a questão 9. Então, eu vou começar aqui falando do conceito, né, de derivação implícita. Então, é o seguinte, a gente começa com um exemplo aqui. Então, eu tenho aqui uma função que é definida a partir de um conjunto. Na verdade, aqui, esse conjunto seria o que define o gráfico de uma função, né? Porque o gráfico é o conjunto, né, de pontos, seria o gráfico dessa equação aqui, y igual a 3x² mais 2x mais 1, né? Que se a gente for fazer o gráfico no plano, dá uma parábola, né? Mas aqui o objetivo não é nem fazer o gráfico. É o seguinte, se a gente tem, né, essa expressão aqui, né, se tem esse conjunto xy no R2, né, que é definido por essa equação, né, e a gente está chamando isso aqui de f, né, pronto, então essa equação, esse formato de equação aqui, né, define a função f, né, como sendo na forma explícita. Esse formato de equação é chamado equação explícita, né? Eu estou definindo y diretamente, né, por uma expressão, né, que depende apenas de x, né? Eu consegui isolar, né, meu y todo do lado esquerdo da equação aqui, e o meu lado direito aqui, né, vai depender apenas de x. Então, meu lado direito vai definir explicitamente a minha variável y, né? Então, a gente chama isso aqui de equação explícita. Por isso que a gente está dizendo que a função f está sendo definida explicitamente por essa equação. Só que nem sempre a gente vai conseguir isolar o y numa equação, né? Dependendo do formato da equação, dependendo da expressão que a gente tiver, a gente vai ter muita dificuldade, né, de isolar o y, e às vezes nem vai ser possível a gente isolar o y. Então tem um exemplo aqui, que é nessa equação aqui, né, que é uma equação polinomial de grau 6 nas duas variáveis, né? Se eu quiser isolar o y aqui, a gente provavelmente não vai conseguir, né? Eu poderia colocar o y ao quadrado em evidência, né, no segundo lado, aí eu teria 3y à quarta mais y à terceira menos 1, né? Aí eu não consigo isolar o y em um dos lados da equação. Eu até consigo uma expressão que depende de y, né, que é essa aqui, mas eu não consigo fazer como a gente fez nessa equação anterior, deixar somente y igual, né, a uma expressão. Se eu passo esse parêntese, né, para o primeiro lado, deixa eu colocar uma página depois aqui. Ó, se eu deixa eu só organizar aqui. Eu vou escrever aqui do zero. Eu tenho aqui x a sexta menos 2x, né? Igual a y ao quadrado vezes 3y à quarta mais y à terceira menos 1, né? Então, se eu passo, digamos que eu quero isolar o y, né? A gente não vai conseguir, né? Mas vou só ilustrar aqui. Se eu passar esse parêntese, né, para o segundo lado, aí eu vou ficar com y ao quadrado igual a
x à sexta menos 2x dividido por 3y à quarta mais y à terceira menos 1. Então, o que eu consigo aqui, né, é tirar a raiz quadrada, né? E aqui ficaria mais ou menos, né? Porque quando eu passo a raiz quadrada de y, quando eu tenho raiz quadrada de y ao quadrado, né? Isso aqui é o módulo de x, aí fica mais ou menos do outro lado. Então, essa expressão aqui é uma, digamos, uma função que depende tanto de x quanto de y, né? Eu não consigo colocar no segundo lado da minha igualdade apenas a variável x, né? Eu consegui colocar apenas as duas variáveis, mas não é, isso aqui não seria o formato explícito. O formato explícito tem que ser y igual a alguma função, né, de x, né? Nem que seja, já que tem um f ali, eu vou colocar um g. Não, deixa f mesmo, que é o que está definindo o conjunto y igual a f de x, né? Isso aqui seria meu f. Então, o segundo lado, né, para ser o formato explícito, tem que ser uma função que depende apenas de uma variável independente, né? Não pode envolver a variável que está no primeiro membro. No formato implícito, a gente não consegue isso, né? Pode até acontecer da gente ter uma equação que a gente consegue inverter a função y. Aí a gente conseguiria colocar y nos dois formatos. Eu dou já um exemplo. A outra possibilidade aqui seria o quê? Seria eu, no lugar de passar essa expressão, eu passar o y ao quadrado. Mas aí eu não teria como resolver isolar o y nessa expressão. Deixa eu apagar aqui. Se eu passar, né, o y ao quadrado, eu teria esse parênteses aqui, que é 3y a 4, mais y à terceira, menos 1, é igual a x à sexta, menos 2x, dividido por y ao quadrado. Aí, eu não teria como resolver, eu teria muita dificuldade, né, para resolver o y nessa equação aqui. Mesmo assim, eu ainda ia ficar com o y aqui no segundo lado, né? Eu teria o x e o y no segundo lado da equação. Então, a gente não vai conseguir resolver essa expressão aqui, né? Isolar o y em um dos lados da equação. Se eu tento fazer, né, isso, eu vou ter sempre no outro lado a minha variável y. Pronto. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Aqui tem mais um comentário que é o seguinte. Ó, pode existir, né, uma ou mais funções f para as quais a equação vai estar satisfeita, né? Para as quais essa equação aqui vai ser satisfeita. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Um exemplo muito comum que às vezes é usado até para definir a equação é o seguinte. Travou, pessoal. Deixa eu parar aqui rapidinho aqui o programa. Vou apresentar de novo. Pronto. Então, voltei aqui, né? Então, eu estava aqui. Foi até melhor que ficou tudo limpo de novo. Então, deixa eu dar o exemplo que ilustra esse fato aqui, né? De que podem existir uma ou mais funções para as quais a equação é satisfeita. Então, eu vou abrir uma nova página aqui. Então, se eu tiver a equação da circunferência, né?
Por exemplo, x ao quadrado, circunferência de centro na origem raio R, digamos. X ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio ao quadrado, né? Aqui eu consigo explicitar o y, né? Eu colocar y de forma explícita em função de x, né? A gente consegue isolar o y sem nenhuma dificuldade aqui. Eu teria y ao quadrado igual a r ao quadrado menos x ao quadrado. Aí eu vou ter duas possibilidades, né? Para o y. Eu vou ter o y é igual a menos a raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado. Ou, né? Eu vou ter y igual a raiz quadrada, né? Sem o menos, ou seja, mais raiz quadrada, né? De r quadrado menos x quadrado. Aí eu teria aqui uma y1 e aqui eu teria uma y2. Né? As duas funções vão definir, né? Vão satisfazer a minha equação original. E no caso aqui, seria a forma explícita, né? Então essa seria a forma explícita. Equações explícitas. Então são duas funções distintas, né? Porque assim, a própria expressão já mostra que são distintas, né? E o gráfico também mostra que são distintas, né? Eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer o gráfico aqui, que é o seguinte, né? Como a gente sabe, aquela equação ali, como eu já comecei explicando, né? Define o gráfico da circunferência, né? De raio R. Então, a parte de cima, aqui, né? Eu tenho o eixo X, aqui eu tenho o eixo Y, aqui eu tenho o zero, né? Aqui eu tenho R menos R, e aqui eu tenho R e menos R, né? Pronto, então esse arco é aqui de cima. Esse arco aqui de cima é a minha função y2, né? E o arco de baixo é a função, é o gráfico da função y1. São duas funções distintas. Pronto. Pronto, então está ilustrado, né, que pode existir mais de uma função, né, que satisfaz a equação. Então a equação original é essa aqui, né? Então essa é a forma implícita, né? Essa é a equação na forma implícita. Então equação na forma implícita. Ou seja, eu estou definindo a minha função y a partir de uma equação, né? Então, a forma implícita significa, né, definir a função a partir de uma equação. E a forma explícita significa definir, a forma explícita significa definir a função a partir de uma lei de formação, né? Então, definir diretamente a partir de uma lei de formação. Pronto. Então, está explicado, né? Então, ó, eu posso derivar a minha função y usando qualquer uma das duas formas. Esse formato aqui, da forma explícita, a gente já trabalhou, né? Eu posso até derivar aqui, e vocês vão ver que a gente vai chegar na mesma solução. Então, por exemplo, digamos que eu quero derivar a minha y1, né?
Então, qual é a derivada da minha y1? Então, vamos lá. Minha y1 é menos a raiz quadrada, né, de r ao quadrado, que é constante, o r, né, menos x ao quadrado. Que eu posso colocar da seguinte forma, na forma de potência, né? Então, vai ficar r ao quadrado menos x ao quadrado elevado a 1 sobre 2. Né? A raiz quadrada é uma expressão elevada a 1 meio, né? Então, se eu quero derivar essa função aqui em relação a x, a gente vai ter que usar a regra da cadeia, né? Então, a gente vai ter o seguinte. Eu vou ter y1. Eu vou derivar isso aqui em relação a x, né? Eu ia colocar a linha, mas deixa eu colocar a notação de Leibniz, que é mais adequado. Então, dy dx vai ser o quê? Eu chamo isso aqui de u, então vai ficar ddu, né, pela regra da cadeia. Né? É ddu de menos u elevado a menos 1 sobre 2, né? Aí vezes du dx, né? Então, pela regra da cadeia, essa expressão aqui, né? A gente usa a regra da potência para derivar. Então, eu vou ter menos esse menos aqui, né? Aí abre parêntese, aí o expoente vai cair aqui. Aí u elevado ao expoente menos 1. Aí vezes essa primeira derivada em relação a u, né? Então, a gente acabou de fazer. E agora du dx. Du dx é r quadrado. A derivada é zero, né? Porque r é constante. E menos x quadrado, a derivada em relação a x, vai ficar o menos é esse menos aqui, né? E a derivada de x quadrado é 2x, né? Pronto. Então agora basta a gente substituir o u, né? Que a gente tem aqui em cima. E fazer essa relação de sinais aqui. Então eu vou ter 1 meio de r quadrado menos x ao quadrado elevado a menos 3 sobre 2, né? Fazendo essa conta aqui no expoente. Aí vezes menos 2x. A gente pode simplificar esse 2 com esse 2. Aí vai ficar da seguinte maneira aqui. Vai ficar... Ó, se eu quiser me livrar desse menos aqui, no expoente, eu vou ter que inverter a fração, né? Essa fração aqui é como se tivesse 1, né, no denominador. Então, eu posso inverter. Aí eu vou ter 1 dividido por r ao quadrado menos x ao quadrado elevado a... Aí quando eu troco o sinal do expoente, fica 3 sobre 2, né? Pronto, isso aqui vezes, né? Vezes a minha expressão aqui, que é menos x, né? Já que eu simplifiquei esse 2 com esse 2 aqui. Pronto. Aí eu multiplico os numeradores, aí eu vou obter menos x dividido por r quadrado menos x ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Observe que aqui... Não, vou concluir aqui essa derivada. Então, y', né? Y' é isso aqui. Pronto. Se a gente for fazer y2', a única diferença vai ser o sinal, né? Que não tem aqui. Aí a gente vai obter o seguinte. Eu deixo para vocês fazerem. Eu vou ter aqui meu
meu y2' vai ser x. Tem algum erro aqui ou não? Bem, eu vou colocar aqui, eu vou verificar as contas, ver se tem algum erro. R² menos x² dividido por esse denominador aqui. Deixa eu só ver se tem algum erro aqui, pessoal. Tem isso aqui, tá correto, né? O menos, esse menos aqui, né? Então tá correto. Quando eu derivo, né? Eu repito menos, ok. Aí o expoente. Tem um erro, sim. Eu notei que tem um erro. O erro é o seguinte, né? Quando eu chamei esse parênteses aqui de U, meu expoente é 1/2, né? Então não tem menos aqui. Esse menos eu vou ter que apagar, né? Então esse menos aqui, ele não existe, né? Quando eu fiz U igual a esse expoente aqui, então não tem esse menos. Então quando a gente for derivar, aí não vai ter esse menos. Aí agora, né? Fazendo a relação sinal, né? Vou só apagar aqui. Aqui. Esse menos aqui, ele existe, né? Porque é esse aqui. Aí aqui vai ter um menos, né? Porque antes tinha um menos, como não tem, aí agora é menos 1, né? Aí vai fazer relação sinal agora desse menos com esse menos aqui. Aí vai ficar mais, né? Aí aqui vai ficar mais e a outra derivada é menos. Pronto. A outra derivada eu deixo para vocês calcularem. Então, peraí, deixa eu ver se tem mais algum erro aqui. Tá correto. Pronto, tá corretíssimo. Então são essas duas derivadas. Então agora eu já obtive a derivada na forma explícita, né? Agora eu vou derivar implicitamente, né? Como uma forma de introduzir o conceito. Então, derivação implícita, eu vou derivar agora essa equação aqui implicitamente. X² mais y² igual a R². Então, nova página aqui, eu tenho y², né? Não, x² mais y² igual a R², onde R é uma constante, que é o raio, né? Então, como a gente viu acima, essa equação aqui define a variável y implicitamente, né? A gente consegue definir y como uma função, né? A gente chegou em duas funções, né? Y, uma y1 e uma y2, a partir dessa equação. Então, derivar implicitamente significa a gente usar a regra da cadeia, né? Derivar dos dois lados e usar a regra da cadeia. Então, quando eu derivo o primeiro lado em relação a x, né? Então eu vou derivar x² mais y² em relação a x. E o segundo lado eu vou derivar, né? R², que é uma constante, né? Então essa derivada aqui dá zero, né? Porque R é constante. Aí, como y é uma função de x, eu vou chamar, eu vou fazer y igual a f de x. Aí eu vou ter que usar a regra da cadeia. Aí eu vou ter d dx, eu vou abrir um colchete aqui, eu vou ter x² mais f de x ao quadrado, fecho o segundo colchete aqui, igual a zero, né? Que o segundo lado aqui é a derivada a zero. Aí,
Aí eu vou ter o seguinte, ó. A derivada de x ao quadrado em relação a x, né, é a derivada de uma potência da 2x, né, mais. Agora, isso aqui, né, que era o meu y, na verdade, né, a gente vai ter que aplicar a regra da cadeia, né, porque eu tenho aqui eu posso chamar isso aqui de y, como a gente já fez, né, aí a gente vai ter um y ao quadrado, aí pela regra da cadeia, eu vou ter que derivar o f de x, né, que é o y. Deixa eu usar y mesmo. Eu vou derivar meu y ao quadrado em relação a y, né? Aí vezes dy vezes dy dx, que é o que a gente quer encontrar. Então, isso aqui é o que a gente quer encontrar, né? O objetivo da gente é encontrar dy dx. Então, encontrar, né? Dy dx. Aí, ó, a derivada de y quadrado em relação a y, né? Repetir o 2x aqui. Essa derivada aqui é a derivada de uma potência da 2y, né? Aí vezes o dy dx, vou mudar a notação só para ficar menor a expressão, vai ficar y' igual a zero. Aí a gente consegue agora isolar meu y' aqui na equação, né? Então eu passo o 2x para o segundo lado, vai ficar 2y, y' igual a menos 2x. Eu posso dividir a equação por 2 para ficar mais simples, então fica y' igual a menos x, né? Aí eu vou ter que meu y' é menos x dividido para y. Então, na forma de derivação implícita, a gente poderia parar aqui. E observe que coincidiu, né, com a resposta da gente, porque na nossa resposta, que a gente tinha obtido antes, isso aqui é exatamente o y ao quadrado, né? Se não coincidiu, eu vou ter que refazer as contas. Parece que não coincidiu, parece que eu errei alguma conta. Aqui não tem erro, não. Eu estou vendo que a derivação implícita deu mais simples as contas, né? Já sei o que foi que eu errei. Então, deixa eu concluir primeiro essa aqui que está correta, né? Então, essa é a minha resposta, está concluída. Agora, vamos voltar lá para a conta anterior. Como eu tinha errado aquele sinalzinho, né? Eu tinha colocado menos que não existia. Eu tinha colocado menos aqui que não existia. Aí eu repeti ele aqui, não foi? Mas só que não é para ter. É para ter 1 meio menos 1. Aí 1 meio menos 1 é menos 1 sobre 2, né? É menos 1 sobre 2. Aí aqui, quando eu jogo para o denominador, vai ficar 1 no lugar do 3, né? Então a resposta final da primeira derivada aqui é 1. 1 sobre 2. E aqui no expoente é 1 sobre 2. Pronto, agora está correto. Então observem que meu y', o y1' vai ficar x, né, dividido por y ao quadrado
elevado a 1 meio, né? Então vai ficar x dividido por y elevado a 1, né? Quando eu multiplicar os expoentes, deixa eu só ajeitar aqui. É y ao quadrado elevado a meio, né? Quando eu multiplico os expoentes, vai dar 1 embaixo, né? No expoente. Então vai ficar x sobre y. Que é igual a... quem é meu... Pronto, que foi exatamente o que eu obtive aqui, né? Não, eu obtive menos x sobre y. Deixa eu ver, tem que bater as equações. Quem é meu y1? Vamos ver quem era o y1, né? O y1 da gente era menos a raiz quadrada de r quadrado menos x quadrado, né? Menos... Tinha esse menos aqui, né? É isso mesmo, é que eu tô... Deixa eu reescrever aqui da forma correta. Vai ficar y, linha, né? É igual ao seguinte, a x dividido por raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado, né? Pronto. Aí nosso y1, né? R quadrado menos x ao quadrado, né? Se eu passo esse menos para o primeiro lado, dá menos y1, né? Então aqui vai ficar x dividido por menos y1, né? É igual a menos x dividido por y1, que foi a mesma coisa que eu cheguei aqui embaixo, né? Ó. Embaixo eu obtive menos x sobre y. Então se eu boto y1 fica menos x sobre y1. De forma análoga, né? Se eu fizer o y2, eu vou ter a mesma coisa. Eu vou ter que meu y2' vai ficar menos x sobre y2. Aí eu deixo para vocês concluírem essa segunda parte. Então pronto. Derivei implicitamente, tá? Derivada implícita, né, significa chegar nessa expressão aqui, né? Ou seja, a gente vai derivar dos dois lados e a gente vai isolar o y'. Então vamos ver mais exemplos. Então pronto. Deixa eu voltar aqui para cima. Então vamos ver o que a gente ainda tinha aqui no slide. Eu já expliquei com outro exemplo, né? Mas vamos ver aqui. Mais um detalhe, né? Então, ó, aqui ele explica, né, o seguinte, né? Eu tenho essa expressão aqui, né? A gente não consegue isolar o y. Então, essa equação aqui define y implicitamente em relação a x, né? Se a gente assumir que y é uma função de x. Se a gente colocar isso como hipótese. Então, se y é f de x, quando a gente substituir, né, meu y por f de x, aí a gente vai poder derivar dos dois lados e usar a regra da cadeia. Pronto. Então, derivar implicitamente é isso. Então, eu vou apagar agora essas páginas aqui. Excluir. 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 E excluir. E ainda excluir. Não acaba mais, não. Pronto, finalmente. Então, agora eu vou fazer algumas questões que eu preparei aqui, né? Então, pronto. Questões eu fiz 3, na verdade, essa 4 aqui eu não fiz. Ela é parecida com a C. Eu fiz só a B e C. Então, vamos... o objetivo é trabalhar com derivação implícita. Tá errado aqui, né? Que é derivação.
Então, trabalhar com a derivação implícita. Então, no item A, eu tenho essa equação aqui. Na verdade, não é uma função, né? É uma equação, né? Então, a equação é essa aqui. Aí a gente vai derivar dos dois lados em relação a x. Então, para isso, a gente vai fazer y igual a f de x e vai derivar os dois lados. Então, pronto. Quando eu substituo y por f de x, aí meu primeiro membro fica um pouquinho mais... a notação fica um pouquinho mais carregada, né? A expressão fica um pouco maior, mas a gente vai poder usar a regra da cadeia. E o segundo lado vai ficar bem simples de derivar, né? Porque a derivada é em relação a x. Então, vamos lá. Aí eu tenho aqui a exponencial de menos 4 vezes a função f de x ao quadrado, vezes não. Exponencial de menos 4 f de x quadrado menos 11 f de x mais 20. Então, eu tenho uma exponencial natural e meu expoente é uma função de x. Então, eu chamei meu expoente de u. Então, aplicando a regra da cadeia, então, a derivada, né, da exponencial de u é a própria, né? E isso aqui, como eu chamei isso aqui de u, aí eu vou ter que multiplicar por u' de x, né? Pronto. Então, a derivada do primeiro membro é isso aqui. Exponencial de u vezes u' de x. Então, observe assim, que agora, né, eu vou, para concluir, eu vou ter que derivar u'. Então, eu fiz separado, mas nem sempre a gente vai precisar calcular separadamente, não. Vocês vão ver nos próximos exemplos. Então, eu vou calcular u' separadamente aqui. Aí a gente vai ter o seguinte, ó. Quem é u? Então, u é o meu expoente. Eu repeti aqui. Isso aqui é meu u. Então, eu vou derivar... aqui eu vou aplicar a regra da diferença e a regra da soma, né? Então, esse menos 4 ele pode sair aqui para multiplicar a derivada de f de x quadrado, como eu fiz aqui. Aí o menos 11 eu repito. Aí eu derivo a função f de x, né? E mais, né, a derivada do terceiro termo, que é 20. Pronto. Então, terminei, né? Esses dois aqui. Vamos agora para essa terceira linha. A derivada de 20 é zero, né? Então, tá aqui. Pronto. A primeira derivada aqui. Vamos derivar essa aqui. Então, observe, né, que eu tenho uma potência de f de x, né? Então, eu vou ter que usar a regra da potência. Então, esse menos 4 aqui, que está multiplicando a derivada, eu repeti. Aí, vezes... Aí, agora, vamos derivar f de x ao quadrado. Então, é como se tivesse 2u ao quadrado. E u depende de x. Aí fica... u não. U já usei, né? É 2v ao quadrado. E eu quero derivar isso em relação a x, né? Não tenho 2, pessoal. Desculpa aí. V quadrado. E eu quero derivar em relação a x. Então, como é que eu faço? Vou ter que derivar v quadrado e derivar v. Só que essa derivada aqui é em relação a v. Aí dá 2v, né? E v' eu vou repetir. Pronto. Então, aplicando a regra da cadeia, né? Eu obtive, usando a regra da potência, primeiro eu obtive 2f de x elevado a 1, aí vezes f' de x. Então, essa é a derivada da primeira parcela. Então, aqui eu usei a regra da cadeia, né? Aqui eu só mudei a notação, né? Aí ficou f' e a derivada de 20 é zero. Já calculei. Então, terminei esse passo. Aqui eu só multipliquei 4 vezes 2, né? Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Então, aqui eu terminei a derivada de u', né? A derivada de u.
Pronto. Aí eu posso agora substituir aqui, né? Quando eu substituir aqui, vamos ver como é que fica. Então, substituindo, né, o linha na equação 2, a gente vai obter isso aqui. Exponencial de u vezes menos 8f, f' menos 11f'. Então, menos 8f, f', menos 11f' é igual a o segundo lado aqui, que é menos 4. Pronto. Então, aqui eu só fiz substituir o linha. Aí eu mudei a notação de f para y, né? Porque o y não é f de x. Então, só para a notação ficar mais simples, eu vou usar y daqui para frente. Pronto. Aí eu quero meu y', quero encontrar o y'. O que que eu faço? Eu posso colocar em evidência, né? Primeiro eu multipliquei aqui, usei a distributiva. Pronto, e depois coloquei em evidência o y', né? Porque o y' ele está nos dois fatores. Coloquei em evidência. Aí eu agora, como eu quero y', eu posso passar isso aqui dividindo, né? Aí eu vou obter isso aqui. Pronto, a única coisa que falta agora é substituir o u, né? O expoente u. Pronto, e é isso que a gente faz no próximo passo. Então, u é tudo isso aqui. É todo esse expoente aqui, né? Então, pronto. Então, quando a gente substitui u, a gente chega na resposta final, né? Que é essa aqui, né? No lugar de f, colocando y. Então, chegamos na resposta final, que é essa aqui. Então, esse é o processo da derivação implícita. Então, o passo a passo é derivar dos dois lados e usar a regra da cadeia. Colocar em evidência, né, o y', passar para o segundo lado, né, sempre que for possível. Então, terminamos o item A. No item B, eu vou fazer a mesma, uma questão bem parecida, só que no lugar de fazer a derivada ou linha separado, eu vou fazer tudo na sequência, sem precisar desmembrar, né? Então, vamos lá. No item B, a minha equação é essa aqui. É uma potência agora de base 2, não é mais base natural, mas não tem nenhum problema. A gente tem a fórmula para derivar função desse tipo, né? Então, pronto. Então, aqui está a minha equação inicial. Aqui eu apliquei a derivada em relação a x dos dois lados. Pronto. Aí agora a gente vai aplicar, né, a regra da cadeia no primeiro lado aqui, né? O segundo lado eu posso derivar direto, que dá menos 1. Agora, o primeiro lado eu tenho que chamar meu expoente de u. Aí, qual é a derivada de 2 elevado a u? Mas só que a derivada em relação a x, né? Não, em relação a u mesmo. A derivada em relação a u é 2 elevado a u vezes o ln de 2. Né? Então, essa primeira parte aqui é a derivada em relação a u. Agora, aqui na frente eu tenho que multiplicar por u', né? Porque é a regra da cadeia, né? Então, a derivada em relação a u é essa aqui. Mas se eu quero derivar em relação a x, aí fica 2 elevado a u ln de 2, né, vezes u', né? Por isso que eu coloquei u' aqui na frente. Então, eu usei a regra da cadeia. Então, aqui... Então, no primeiro membro, a gente aplicou a regra da cadeia. Pronto. Aí, o que que eu fiz aqui? Aqui... Deixa eu ver o que foi que eu fiz. Eu acho que eu só tirei essas chaves. Eu apenas tirei as chaves. Não fiz nada demais. Então, aqui... Aí, aqui eu apliquei a regra da diferença, né? Então, qual é a derivada desse parêntese, né? Eu repeti tudo que tem antes aqui do colchete, né? Tudo que tem antes do parêntese, eu só mudei de parêntese para colchete e apliquei a regra da diferença.
Então fica a derivada primeira menos a derivada segunda menos a derivada terceira, né? Essa linha aqui, pessoal, é derivada em relação a x, né? É derivada em relação a x. Então aqui tem que usar novamente a regra da cadeia, porque y é uma função de x, né? Então aqui tem que aplicar a regra da cadeia. Não pode fazer só 2y, não. Tem que fazer 2y, y' vezes menos 6, né? Então é isso que a gente vai fazer no próximo passo. Então terminamos essa linha aqui, vamos para a próxima. Então observe, né, o seguinte, ó, ao derivar isso aqui, eu obtive isso aqui. Então eu apliquei a regra da cadeia. Pronto, a derivada de menos 11... Não, aqui eu não fiz nada, só repetir, né? E a derivada de menos 4 em relação a x, né, vai dar zero, porque menos 4 é constante. Eu não coloquei. Então terminamos aqui. Aí o que a gente vai fazer agora, né? Vamos ver, eu só multipliquei o 6 pelo 2, deu 12, então ficou menos 12, né, por causa que tinha um menos antes. Aí no próximo passo, eu coloquei o y' em evidência, né, ó. O y' está nas duas parcelas, eu coloquei em evidência. E repeti todo o resto. E por fim, eu peguei tudo isso aqui que multiplicava o y', né? E passei para o segundo lado, dividindo, né? Aí ficou meu menos 1 dividido por toda essa expressão. Então chegamos na resposta final. Pronto, então essa é a resposta final. Talvez tenha sido mais fácil do que a primeira, né? Assim, fazer tudo na sequência, assim, talvez seja melhor do que desmembrar, né? Como eu tinha feito na primeira. Então terminamos o item B. Vamos para o item C. Então o item C é bem parecido, só muda a função, que é um cosseno. Então, a função do primeiro membro, né? Então, essa é a minha equação inicial. Então, derivo dos dois lados. Chamo isso aqui de U, né? Aí a derivada do cosseno de U é menos seno de U, aí vezes U', né? Tem que... como eu estou derivando em relação a x, então vai ficar menos seno de U vezes U', né? Tem que derivar o argumento. Então, apliquei a regra da cadeia. Aqui apliquei a regra da diferença, né? E repeti o primeiro lado aqui. Aqui eu efetuei a derivada de menos 8 dá zero. E aqui apliquei a regra da cadeia, né? Da derivada de y² dá 2y, y'. No próximo passo eu vou só multiplicar o 3 pelo 2, aí dá 6, né? Ó. Repetir, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, repetir todo o resto. Agora eu coloco o y' em evidência. Aqui eu só puxei esse parênteses aqui para o início, mas não preciso. Eu coloquei só para ficar mais organizado. E por fim eu passei dividindo, né, tudo isso aqui, que estava multiplicando y'. Eu passei dividindo, aí cheguei na minha resposta final. Se quiser ainda pode fazer menos por menos, né? Aí dá mais e mais, aí eliminaria esse menos, mas tá correto também aqui. Então terminei, pessoal. Demorei a colocar, mas eu só consegui fazer agora esse vídeo, então bons estudos.